Vamos então seguir com a leitura do livro O Passe como Cura Magnética, escrito pela doutora e pesquisadora Marlene Nobre. Capítulo 10. Saúde na visão integral. Para a Organização Mundial de Saúde, OMS, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. Essa definição está sendo questionada no âmbito da própria Organização Mundial de Saúde, por grupos de estudo especiais, que ela mesma estimula a pesquisar em busca de outros fatores importantes que interfiram no bem-estar da criatura humana, entre os quais o espiritual. Sem dúvida, para nós, o mais importante deles. No paradigma médico espírita, já há esse reconhecimento. Saúde é o completo bem-estar biopsicossocial espiritual. Esse conceito resulta de uma visão muito mais abrangente que o Espiritismo tem do ser humano, que contempla o conjunto corpo, mente e espírito em uma perspectiva evolutiva de bilhões de anos. A questão saúde e doença no Espiritismo está, portanto, profundamente vinculada à lei de causa e efeito, ao karma, porque resulta da ação do espírito sobre a matéria, segundo os cânones da responsabilidade individual ou da utilização do livre-arbítrio. O fato, por exemplo, de uma pessoa não exteriorizar doença em determinados períodos da existência, não significa que esteja integralmente saudável, uma vez que os desequilíbrios e distonias de vidas passadas estão presentes na estrutura do corpo espiritual, à espera de fatores que a desencadeiem, sendo o principal deles o próprio tempo. É por isso que o estudo da cronogenética, que evidencia a expressão dos genes segundo o fator tempo, torna-se muito mais fascinante dentro do paradigma médico espírita, justamente porque não recorre tão somente ao jogo de reações físico-químicas e de fatores ambientais para explicá-la, mas conecta a responsabilidade do seu funcionamento ou da sua expressão ao comando da alma sobre os corpos sutis. Submetida a leis automáticas e justas, compete à alma selecionar e determinar quais os genes que se expressarão ao longo da existência, tangida por fatores internos e externos. E o fator tempo, concebido de forma mais abrangente, porque expressa também as ações de vidas passadas, karma, expressão vulgarizada entre os hindus, que em sânscrito quer dizer ação, a rigor designa causa e efeito, de vez que toda a ação ou movimento deriva de causa ou impulsos anteriores. Isso está no livro Ação e Reação, no seu capítulo 7º, na página 84 da edição que a Marlene usou. Na verdade, o karma, ou conta do destino, criada por nós mesmos, faz parte do sistema de contabilidade da justiça divina, que cataloga não apenas as responsabilidades de cada espírito perante as leis universais, mas também a de povos e raças, estados e instituições, tendo em vista que em qualquer organização terrestre se estabelece um regime de prestação de contas. É impossível supor que a casa de Deus, que é todo o universo, não viveria igualmente sem ordem. Isso está no livro Ação e Reação, no seu capítulo 7º. De tudo prestaremos conta: os patrimônios materiais, riquezas da inteligência, tempo e forma, corpos diversos, afeições e rótulos honoríficos, enfim, de tudo o que nos é concedido por Deus, como empréstimo para a evolução espiritual que engloba sabedoria e amor. Como enfatiza o instrutor espiritual Druso, diz ali: desde o eletrão, ou seja, os elétrons, os gigantes astronômicos da tela cósmica, tudo constitui reservas de energia de Deus, que usamos em nosso proveito por permissão dele, de sorte a provermos com firmeza a nossa própria elevação à sua majestade sublime. Após conquistarmos a coroa da razão, de tudo se nos pedirá contas no momento oportuno,
mesmo porque não há progresso sem justiça na aferição de valores. Livro Ação e Reação, no seu capítulo 7º. Na mesma linha de pensamento, ressalta o benfeitor Clarencio que, diz ele, o nosso veículo sutil, tanto quanto o corpo de carne, é criação mental no caminho evolutivo, tecido com recursos tomados transitoriamente por nós mesmos ao celeiros do universo. Tudo é trabalho da mente no espaço e no tempo, a valer-se dos milhares de formas, a fim de purificar-se, santificar-se para a glória divina. Livro Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 20. A criatura humana vive dessa forma com os empréstimos que o Pai Celestial lhe confere. E de que forma utilizamos essas concessões? Através de nossos pensamentos, palavras e atos que nos fluem invariáveis do coração. Gastamos e transformamos constantemente as energias do Senhor. Livro Ação e Reação, capítulo 7 ainda. Assim, nossa conta do destino é criada a partir do momento em que adquirimos o laurel da razão e vai sendo preenchida com as ações próprias do nosso espírito ao longo dos séculos, sempre derivadas do modo como utilizamos as energias do Senhor. São anotadas, sobretudo, as intenções com que aplicamos os nossos sentimentos. Aprendemos com os mentores espirituais que a percentagem quase total das enfermidades humanas tem origem no psiquismo. Orgulho, vaidade, egoísmo, preguiça, crueldade são vícios da mente, gerando perturbações e doenças em seus instrumentos de expressão. As moléstias conhecidas no mundo e outras que ainda escapam ao diagnóstico humano, por muito tempo persistirão nas esferas torturadas da alma, conduzindo-nos ao reajuste. Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 21. No mesmo teor de ideias, no século XVIII, Mesmer afirmava que as causas físicas devem se juntar às influências das causas morais. Diz dessa nota, a ciência negada e os textos escondidos, introdução. Ensinava que o orgulho, a inveja, a avareza, a ambição, todas as paixões aviltantes do espírito humano são também causas invisíveis de doenças visíveis. Para ele, o magnetismo animal não cura os males moral, os da alma. Emmanuel simplifica tudo afirmando: saúde é a perfeita harmonia da alma. Isso está no livro O Consolador, no seu capítulo 5º. Para atingir este estágio, é preciso evoluir muitíssimo na aquisição do conhecimento e do amor. Por isso mesmo, Jesus deixou o padrão ideal de cura para o mundo. Ele não apenas curava o físico, como advertia o beneficiário de que não deveria voltar a pecar, ou seja, a errar, a cometer os mesmos erros, a incidir nos mesmos erros morais que lhe ocasionaram a doença. Aprendemos também com Cristo que os passes podem auxiliar a criatura encarnada na mudança, inclinando-a à melhora da conduta moral para o bem. De fato, é preciso ter vontade sincera de renovação, apoiada na fé para alcançar a verdadeira cura. Consciência, perispírito e recapitulação. Aprendemos que o remorso é automático e surge em consequência da prática do mal ou de ato contrário à lei do amor, à lei universal de Deus, que está inscrita na consciência do ser humano. Isso está no Livro dos Espíritos, na questão do 621, e também no livro Ação e Reação, no seu capítulo 7. Embora reconheça que há muita misericórdia nos caminhos do Senhor, a consciência está vigilante e aponta sempre para o erro a ser corrigido. É por isso que, depois de passarmos largos anos em serviço nas zonas espirituais da Terra, entramos espontaneamente na faixa de recordações menos felizes, identificando novas extensões de nosso karma ou de nossa conta e, embora estejamos reconhecidos a benevolência dos instrutores e amigos que nos perdoam o passado menos digno, jamais condescendemos contra nossas próprias fraquezas. Vemo-nos impelidos a solicitar das autoridades superiores novas reencarnações difíceis e proveitosas que nos reeduquem ou nos aproximem da redenção necessária. Livro Ação e Reação, no seu capítulo 7.
As faltas vincam o perispírito por sua própria constituição. O corpo espiritual é profundamente marcado pela atividade mental, funcionando como uma chapa muito sensível que recebe a impressão de pensamentos e atos que a alma produz, refletindo-lhe a iluminação ou a inferioridade. E a alma é compelida a recapitular para buscar o reajuste. Assim, no estudo de toda patogenia ou doença é preciso levar o perispírito em consideração, mesmo porque a cura do corpo físico está diretamente subordinada à cura desse envoltório espiritual. Se não fizermos isso, as nossas conclusões em matéria de saúde e doença serão falhas e incompletas, tendo em vista o que já vimos. A criatura pode apresentar-se aparentemente saudável e já trazer no perispírito as marcas indeléveis da doença, que eclodirá um pouco mais adiante, segundo a lei de ação e reação, em que o tempo é o principal fator desencadeante. Segundo esta lei, a regra é sempre a mesma. Quando ferimos alguém, ou antes de tudo ferimos e prejudicamos a nós mesmos. É por isso que as ações de vidas passadas falam em nós com gritos de credor exigente, amontoado sobre as nossas cabeças os frutos amargos da plantação que fizemos. Daí os reajustes e enfermidades que nos assaltam a mente, desarticulando-nos os veículos de manifestação. Livro Ação e Reação, no seu capítulo 2. Muitos casos de transtornos mentais, como os de depressão, ansiedade, fobia, estão diretamente relacionados a essas distonias do perispírito. André Luiz ensina que muitas dessas afecções têm os seus alicerces na adinamia proveniente da nossa queda mental, no remorso, na hiperdinamia imposta por delírios da imaginação, a se responsabilidade por disfunções inúmeras da alma, nascidas do estado de hipo e hipertensão do movimento circulatório das forças que mantêm o organismo sutil. Isso está em um livro Evolução em Dois Mundos, página 30. E lembro sempre que a maioria desses livros, especialmente os da série André Luiz, estão todos gravados aqui no canal. Continuando. O renascimento vai permitir a recapitulação dos ensinamentos e experiências, com a consequente harmonização dos pontos em desequilíbrio. E por mais que encontremos no mundo afetos mal conduzidos, cadeias de ódio entre encarnados e desencarnados, enfim, graves desequilíbrios, é preciso manter a esperança, porque a vida na Terra oferece inúmeras oportunidades de reajuste e transformação. O importante é viver, porque o buril do tempo lentamente colocará tudo em seus devidos lugares. Como ninguém avança para a frente sem pagar as dívidas que contraiu, a necessidade de reharmonização perante a lei torna-se imperiosa. Além das doenças que surgem em decorrência direta nas ações das vidas anteriores, existem as que resultam de desvio desta existência mesma e aquelas outras que imploramos a providência divina para que nos auxiliem a não reincidir no erro. Por exemplo, há alcoólatras inveterados, dependentes de drogas em geral, bem como cultores da gula, que pedem sempre para voltar em corpos que sejam, desde a infância, inclinados à estenose do piloro, à úlcera gástrica, ao desequilíbrio do pâncreas, à colite e a múltiplas enfermidades do intestino, que lhe impõem torturas sistemáticas, embora suportáveis, no decurso da existência inteira. Livro Ação e Reação, no capítulo 19. Há os que se utilizam mal do esporte e da dança e pedem formas orgânicas ameaçadas de paralisia e reumatismo, visitadas de achaques e neoplasmas diversos que lhes obstêm os movimentos demasiado livres. Há também os que precisam se precaver de crimes cometidos pela calúnia e maledicência, e por isso pedem dificuldades auditivas e visuais, assim como intelectuais e artistas que utilizaram os sagrados recursos do espírito na perversão dos sentimentos humanos. Por isso pedem inibições graves de ordem cerebral para que possam desenvolver as qualidades do coração. Isso está em Ação e Reação, também no capítulo 19.
E a bondade divina é tão grande que confere sempre a todos os filhos a bênção do recomeço. Por isso permanece conosco a certeza de que um dia o bem prevalecerá no planeta, como fruto do burilamento de seus habitantes em encarnações sucessivas. Mais dia menos dia, a medicina há de considerar o doente como um todo psicossomático, se quiser realmente investir na arte de curar. Livro Ação e Reação, ainda no capítulo 19. Com a medicina espiritual, aprendemos que um dia o ser humano ensinará ao próprio ser humano, consoante as instruções do divino médico, que a cura de todos os males reside nele próprio. Livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 21. Por movimentarem forças restauradoras, os passes são, sem dúvida, excelentes elementos terapêuticos para a alma. No entanto, a complexidade da questão saúde e doença leva-nos a pensar que nem sempre a ocorrência da cura é o melhor para o paciente no momento em que procura ajuda. Por isso, o passista, que aprendeu a confiar na providência divina e a entregar a Jesus humildemente os frutos do seu trabalho, não fica frustrado com a ausência de resultados positivos imediatos. Antes, despreocupa-se com eles, consola-se sabendo que o passe, de alguma maneira, vai ajudar o receptor, dando-lhe forças para vencer a provação. O passista, que tem bom senso e discernimento, reconhece a importância do concurso da dor na evolução do espírito e concordará com Clarencio quando ele afirma: a dor é o grande e abençoado remédio. Reeduca-nos na atividade mental, reestruturando as peças de nossa instrumentação, polindo os fulcros anímicos de que se vale a nossa inteligência para desenvolver-se na jornada para a vida eterna. Depois do poder de Deus, a única força capaz de alterar o rumo de nossos pensamentos, compelindo-nos a indispensáveis modificações com vistas ao plano divino, a nosso respeito, e de cuja execução não podemos fugir sem graves prejuízos para nós mesmos. Isto está no livro Entre a Terra e o Céu, no seu capítulo 21. Centro coronário. Funções. O centro coronário fixa, de forma automática, as consequências felizes ou infelizes das ações. Difunde corrente de energia vitalizante por toda a matéria mental à sua volta. Produz energias de sustentação do sistema nervoso. Alimenta as células do pensamento. Promove a estabilidade orgânica. Assimila as energias solares e os raios da espiritualidade superior. Orienta a consciência, a forma, o movimento, a estabilidade e o metabolismo. Centro cerebral. É contíguo ao coronário. Governa o córtex encefálico na sustentação dos sentidos, visão, audição, tato, etc. Atua sobre as glândulas endócrinas, inclusive as dos poderes psíquicos. Administra, organiza e coordena o sistema nervoso. Atua na vasta rede de processos da inteligência, palavra, cultura, arte e saber. Sistema digestório. Está ligado ao chakra gástrico. Cuida da digestão e absorção dos alimentos. Estes carregam fluido vital também. Regula a penetração desses concentrados fluídicos. À direita da gravura, vê-se o baço, que pertence ao chakra esplênico. Está ligado ao sistema hemático. Está ligado ao sistema hemático. Produz hemácias, leucócitos, trombócitos, macrófagos e outras unidades que fazem parte das famílias numerosas, todas de capital importância na defesa e sustentação do organismo. Sistema respiratório. Está ligado ao centro faríngeo, que controla a respiração e a fonação. Está conectado também ao sistema sanguíneo, sede do corpo vital ou duplo etérico. Há um processo fisiológico perispiritual que transforma fluido universal em fluido vital, tendo como sede a mitocôndria. Os genes da mitocôndria provavelmente sejam os responsáveis pela produção de fluido vital na existência inteira. Sistema circulatório. O ectoplasma transita no sangue. O fluido vital está presente, portanto, em todo o sistema hematopoético, tanto nos grandes vasos como nas minúsculas artérias e veias,
levando a nutrição física e espiritual a todas as células. Olhar, portanto, para o sistema circulatório é visualizar a estrutura do corpo vital ou duplo etérico, importante elo de ligação entre o espírito e a matéria. Com a morte física, a alma perde esse envoltório, a matéria que o preenche desaparece, sendo dispersa no ambiente da crosta terrestre. Sistema nervoso. William Crookes pesquisou por mais de 3 anos as materializações do espírito Kate King e revelou a descoberta de uma força nova no ser humano que procede do sistema nervoso, está ligada a uma forma desconhecida ao organismo humano. Para André Luiz, essa força constitui emanação neuropsíquica que assegura o equilíbrio entre a alma e o corpo. Os metapsiquistas a denominam ectoplasma e Kardec fluido vital. Eu vou incluir nesta série de vídeos um vídeo de outro canal que mostra exatamente todos os chakras. Espero que vocês gostem. Por enquanto, ficamos aqui com um grande abraço.